Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Aqui nós discutimos o esporte, em especial o futebol, mas resistindo, enfrentando as posições conservadoras ultrapassadas que seguem orientando as pautas, as agendas, as políticas e as não políticas do campo esportivo. Aqui não, burguesão! Esse é o nosso programa 18, a gente ficou afastado 2 semaninhas para todo mundo aqui da mesa resolver aí uns problemas pessoais, questões profissionais, de saúde. Já está todo mundo ok, né? Todo mundo já resolvido, a resistência preparada e rumo ao ataque. Eu sou Alexandre Arraes e eu já mando aquele canhotaço para o Thiago Porto. Tudo bom, Thiago? Fala, Alexandre. Bom momento a todos. Bom momento, Herbert, Mônica, todos os nossos ouvintes. Hoje no jogo da seleção, né, aqueles amistosos caça-níqueis, mas serviu para a gente ver pelo menos uma coisa, né, que o caminho é sempre pela esquerda. Renan Lodge mostrou isso pra gente, mas tava lá buscando informações sobre o Queiroz, não participei do último, e a gente segue aí na resistência. Não vou me alongar muito aqui, a gente tem muita coisa para falar, e hoje eu vou mandar meu canhotaço para Mônica Cury, direto de Juiz de Fora. Mônica, fala com a gente. Fala, Thiago, tudo bem contigo? Achou o Queiroz ou não achou, cara? Você tava sumido aqui, a gente ficou com saudade de você. E aí, Alexandre, tudo bom? Vou passar direto pro Herbert aqui. Tem um bom debate pela frente aí hoje, que o assunto é muito pertinente. E eu vou passar pra minha canhota aqui pro Herbert. Fala, galera da mesa. Alô, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes. Estamos aí de volta, como prometido, com uma sequência de assuntos polêmicos que não deveriam ser polêmicos, né? Deveriam ser tratados de maneira normal na nossa sociedade, mas vivendo do jeito que a gente está vivendo, com os governantes que a gente tem, com o presidente que a gente tem, sempre vão ser polêmicos. Então eu passo de volta para o Alexandre aí para a gente tocar essa bola. Vai lá, Alexandre. Maravilha. Hoje o nosso tema são pessoas trans no esporte. Um tema que certamente precisa ser mais discutido, debatido. As pessoas têm que ter acesso ao que está avançando e o que muita gente está querendo retroagir, atrapalhar, né? Restringir nessa possibilidade da participação das pessoas trans no esporte. Né? Existem projetos de lei que estão caminhando na contramão aí dos direitos humanos, da possibilidade aí do amplo acesso ao esporte. Existe muita confusão de como é que as federações têm que tratar as pessoas trans. A gente já viu polêmicas envolvendo atletas, inclusive acho que ficou mais clara para todo mundo, foi naquele jogo de vôlei entre o SESI e o SESC, que o Bernardinho estava no banco de reservas, e quando a Tiffany, né, que é a primeira atleta trans do vôlei brasileiro, fez um ponto, o Bernardinho falou: mas é um homem, fez um comentário, depois ele voltou atrás, pediu desculpas, mas isso faz parte um pouco de um certo senso comum, que como a área esportiva ainda está muito atrasada nas discussões, e todo mundo que acompanha aqui o Ala Esquerda tem visto isso, a gente tem discutido machismo, homofobia, a questão dos direitos humanos, o acesso à população mais pobre aos estádios, tudo isso, toda semana a gente discute e vê como o futebol e o esporte, mas principalmente o futebol, é um dos ambientes mais atrasados para tudo isso, né? Tanto que nem se fala, em hipótese alguma, na possibilidade de atletas trans no futebol, né? Ainda o espaço foi mais ou menos garantido e está em disputa, principalmente no vôlei, alguma coisa no atletismo, e agora estão surgindo também outras situações que estão sendo discutidas pelo Comitê Olímpico Internacional e pelas federações também. Eu acho que é um tema fundamental para a gente debater. A Mônica levantou esse tema e eu já vou passar para você, Mônica, para pontuar alguma coisa que mais te chamou a atenção nessa discussão. O que você acha fundamental para a gente, aos poucos, trazer os elementos e começar essa discussão tão importante sobre as pessoas trans nos esportes? Diga lá, Mônica. Pois é, Alexandre, eu achei esse tema super importante da gente debater aqui, exatamente porque faltam debates sobre isso, falta informação, né? Eu não sei se vocês fizeram pesquisas, o que vocês acharam aí, mas eu acho que falta muita informação. Eu acho que até os próprios médicos e cientistas, muitos assim, já chegam nesse assunto com um certo preconceito. Foi muito bom você ter iniciado isso falando sobre o senso comum, porque eu acho que parte daí, sabe? A sociedade já está impregnada com certos conceitos, certos sensos comuns aí de que é homem,
não vai dar para jogar no meio das meninas, ou é mulher, não vai conseguir jogar no meio dos homens. Essa história que falta ignorância, sabe? Falta informação. E o comentário do Bernardinho foi muito nesse viés, né? A Tiffany, ela é uma mulher que toma hormônios femininos, já, sabe, ela nasceu num corpo masculino, não se identifica com aquele gênero, toma hormônios, e aí ela passou a fazer essa transformação tomando muito hormônio feminino, o que já debilita muito a força dela e todo o desempenho que ela pode ter na competição ali, num jogo e tal. Cara, as atletas trans, os atletas e as atletas trans passam por essa transformação hormonal que, pelo que eu sei, assim, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas, causa dores de cabeça, vômito. A pessoa não tá ali no seu melhor estado físico, sabe? Então, assim, achar que elas vão ter um desempenho melhor porque é um corpo que nasceu masculino na cabeça de todo mundo, eu acho que é um preconceito. A gente precisa estudar mais, entender o que está acontecendo, ouvir cientistas mesmo, mas de vários tipos, assim, de experiências, e procurar fazer um debate um pouco mais minucioso sobre isso. E ouvir essas atletas, né? Essas e esses atletas. Porque eu que pratiquei futebol feminino a vida inteira, sinceramente, já haviam atletas trans. Você falou, Alexandre, que não tem atletas trans no futebol? É que no futebol amador feminino tem sim. É que a gente não chama disso, a gente não entendia que era isso, mas existem muitas atletas ali que na verdade poderiam estar jogando futebol masculino porque elas estavam transformadas ali, né? E aí, assim, se elas passassem, se elas entendessem o que estava acontecendo com o corpo dela, que eu acho que na época nem entendiam, porque, de novo, a informação é muito pouca, talvez elas estivessem tomando o hormônio masculino e estivessem competindo com os homens e não na modalidade feminina. Então é uma coisa que a gente precisa debater e entender muito para saber onde colocar essas pessoas. Porque o esporte, qual que é a essência do esporte? Né? É uma coisa que precisa, que agrega todo mundo. O esporte não nasceu com essa vocação de ganhar dinheiro, né? O esporte nasceu como lazer. O esporte nasceu para todo mundo brincar junto, uma competição saudável. Não é essa coisa que a gente vê hoje, que o Bernardinho chega a falar isso, se irritar, porque ele é homem, não sei o quê, né? Uma falta de informação e uma perda da essência do esporte. Eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla de para que o esporte existe e o que o esporte representa na sociedade. Porque o senso comum é esse de que o esporte é competição a todo custo e todo mundo quer ganhar e dinheiro. Só que não é isso, né? A gente tem que voltar um pouquinho e calma, gente. Esporte é uma coisa para integrar as pessoas. E aí a gente tá excluindo. Então a gente tem que debater muito isso para entender, para não fazer isso, né? Porque essas pessoas trans, eu li uma pesquisa outro dia que são pessoas que praticam muito pouco esporte. Mas é exatamente por isso, por causa do preconceito, porque vão ser chamados, você tá no lugar errado, você é homem, você é mulher. E aí precisam ficar sempre driblando isso, acaba não entrando no esporte, né, Thiago? Deixa eu só fazer uma observação rapidinho, Thiago. Mônica, eu tô de acordo totalmente com o que você falou. Eu dei o exemplo, assim, de pouco... A gente não tem tantas histórias ainda no futebol, eu digo assim, emblemáticas, né? Quer dizer, no vôlei, no atletismo, na natação. Existem casos agora que o tempo todo está se discutindo, né? O futebol é tão conservador que eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para aparecer um caso mais emblemático, assim, né? Alguém que realmente já levante a bandeira imediatamente para poder essa discussão acontecer. Por conta de todo o atraso do futebol, mas você tem toda a razão. Certamente tem muitas meninas trans e meninos trans, né, participando de atividades de futebol, até porque o futebol é o esporte preferido da população brasileira e, evidentemente, tem muita gente brincando. Mas manda ver, Thiago. É isso aí, pessoal. Concordo muito com vocês. Acho que o senso comum é o principal inimigo nessa discussão. As pessoas não têm muita informação sobre o que é ser trans. Muitas pessoas, até esclarecidas, já me perguntaram o que significa uma pessoa cisgênero,
que nada mais é do que a pessoa que se identifica com o próprio gênero, é o contrário do transgênero. Então, mesmo pessoas que são esclarecidas, que tiveram um certo nível de educação, ainda não têm o conhecimento necessário sobre o que são pessoas transgêneros, né? Sobre como isso acontece, sobre a diferença entre homossexual e transgênero. São coisas totalmente diferentes. E aí fica difícil exigir um conhecimento grande sobre trans no esporte quando não se tem esse conhecimento na sociedade. Teve um projeto de lei em São Paulo que proibiu trans no esporte. O projeto de lei votado na Assembleia Legislativa de São Paulo. O projeto foi votado na Assembleia Legislativa de São Paulo, proposto pelo deputado Altair Moraes, do PRB, partido do nosso excelentíssimo prefeito Marcelo Crivella. Está gerando muita discussão, é lógico, as pessoas trans no esporte estão correndo atrás, e a gente espera e está tendo uma mobilização para que esse projeto não seja aprovado. E no meu ponto de vista é um projeto inconstitucional, porque viola assim, o direito da pessoa, né? O direito de qualquer um exercer esporte, exercer a atividade que achar melhor. Mas é isso, a gente está num momento do país que é tão complicado, é complicado em vários aspectos, e nesse aspecto não é diferente. A gente vai levantar aqui essa bandeira, a gente apoia e vai ser resistência mais uma vez, porque fica difícil aceitar esse tipo de exclusão, né? Bom, pois é, galera. Vocês tocaram em tantos temas aí que é difícil escolher um foco. Vamos concentrar aqui, vou começar pelo final, vou dizer logo o que eu acho. Eu acho que considerar apenas o aspecto biológico nessa questão de atletas, assim, gera uma desigualdade muito grande, assim, é muito injusto, porque se a gente fala de pessoas trans, sexuais e de travestis, a gente está falando do país que mais mata travestis e transexuais no mundo, que é o Brasil, e 90% dessa população está no mercado da prostituição, no mercado de trabalho da prostituição. Então, assim, se essas pessoas já têm pouco espaço em outras áreas da sociedade, no esporte menos ainda, e a gente enquanto sociedade ainda está limitando o acesso dessas pessoas a ter uma vida mais digna, né? ter outra opção, não que a vida da prostituição seja indigna, né? Mas enfim, a gente está limitando a escolha dessa pessoa. E aí eu quero puxar a sardinha um pouco para o meu lado, que é a área mais esportiva, para dizer que, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, ele preza a seguinte cartilha: o homem trans, ou seja, o ser que nasceu biologicamente mulher e se tornou homem, através de cirurgia e de tratamento hormonal, ele pode participar de qualquer competição esportiva. A mulher trans, ou seja, o indivíduo que nasceu biologicamente homem e, enfim, se autodenomina mulher e tal, se vê dessa maneira, ele tem que passar por um tratamento hormonal, como a Mônica disse, que é muito agressivo, as pessoas se sentem muito mal com isso, mas que tem que baixar o nível de testosterona e aumentar o nível de estrogênio. Então, o teste básico do COI, essa pessoa tem que ter o nível de testosterona abaixo de 10 nanonols por litro de sangue. A Tiffany, quando ela foi submetida a esses testes, e ela faz testes regulares, a Tiffany, por exemplo, ela tinha 0,2 nanonols por litro de sangue. Então ela está completamente dentro da regra. Isso é uma regra do COI, do Comitê Olímpico Internacional, que as confederações ao redor do mundo cumprem isso, a CBV também cumpre isso, e aí o cara tira, não sei de onde, na verdade a gente sabe, mas tira um projeto de lei para ser votado em São Paulo, que além de ser bizarro, que além de ser inconstitucional, que além de ir contra o COI, o COB, a CBV e todas as instituições que estão baseadas em estudos sobre a questão de gênero, de sexualidade do esporte, ela ainda vai promover uma situação bem bizarra, porque essa lei é estadual. Então a Tiffany, que é do SESI Bauru, ela não vai poder jogar no estado de São Paulo. Então ela vai ser uma atleta que só vai jogar fora de casa. Ela já deu declaração dizendo que ela quer ir embora do Brasil e tudo mais, a gente não sabe o que vai acontecer, mas vamos supor que esse projeto seja aprovado e ela continue no SESI Bauru.
Então ela vai ser uma atleta do SESI Bauru que não pode jogar em Bauru. Ela vai jogar em Minas, vai jogar no Rio de Janeiro, vai jogar no Ceará, na Bahia, onde for, e ela não pode jogar. Então, isso, além de ser inconstitucional, além de ir contra os princípios do esporte, ainda proporciona um cenário bizarro, assim. Então, eu nem sei o que comentar sobre esse Altair aí que o Thiago falou, mas é bom lembrar que, como ele disse, é do Republicanos, também antigo PRB. É bom a gente gravar esses nomes e essas legendas para saber como votamos. Não tenha dúvida, Herbert. Eu acho, assim, eu mesmo comecei usando essa expressão senso comum, depois a Mônica reforçou, acho que a gente está usando, mas eu acho que a gente hoje ainda vive uma situação mais complicada, porque nós não temos nem mais o que a gente chamaria assim, de um senso comum laico, né? Quer dizer, o peso hoje do segmento evangélico, da religiosidade em todas essas discussões é inacreditável, né? Então, está falando aí desse deputado, eu não conheço esse cara, mas por estar no PRB, que é um braço político da Igreja Universal, tendo a acreditar que seja muito próximo à Igreja Universal. E só lembrar que a bancada evangélica nas últimas eleições para deputado federal triplicou, né? Hoje já é 40% dos deputados. E na cabeça dessas pessoas não há espaço para o conhecimento, para o esclarecimento. Isso que a Mônica colocou. Como é que você vai imaginar que as crianças que estão na escola vão poder entender um pouco mais essas discussões de sexualidade, de diversidade, se, enfim, existe um conjunto monstruoso de pessoas incidindo em políticas públicas, principalmente educacionais, cerceando esse debate, né? Eu lembro, cara, acompanhei durante um período a elaboração do Plano Nacional de Educação, que aconteceu em 2014. E eu lembro que um pouco antes da elaboração do Plano Nacional, já teve um movimento religioso, principalmente evangélico, mas católico também, para toda uma discussão da questão do ensino religioso nas escolas. E naquele momento eles se fortaleceram muito, cara. Eles criaram um grupo de ação, uma forma de atuação com peso, articulado com deputados, com grupos de pressão dentro das assembleias, dentro das câmaras de vereadores. E isso manteve esse grupo coeso e incidindo em outras políticas. Então, depois da história lá, inicialmente, né, do ensino religioso nas escolas, aí, de certa forma, no Escola Sem Partidos também sempre participaram, naquela discussão toda do kit gay. E depois que o Plano Nacional foi aprovado, diga-se de passagem, o Temer enterrou, né, e nem existe mais praticamente, os estados e municípios tinham que ter seus planos estaduais e planos municipais. E aí esses mesmos grupos, cara, continuaram incidindo e praticamente evitaram que qualquer plano municipal ou estadual de educação tenha a palavra direitos humanos, a palavra orientação sexual, diversidade e principalmente gênero, né? Foi o ápice daquela história da ideologia de gênero. Então, quer dizer, isso tudo foi uma atuação articulada de grupos religiosos, grupos ultraconservadores e já com essas bancadas de deputados e vereadores. E essa turma que está aí impedindo qualquer discussão dentro das escolas, praticamente inviabilizando que as pessoas conheçam esse tema, tenham acesso a essa discussão, quer dizer, fomentando mais ainda o preconceito. Então não me surpreende nem um pouco esse tipo de projeto ser apresentado. Né? O projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, numa tramitação recorde, e agora ele segue para a sequência dentro da Assembleia Legislativa. Sinceramente, eu acho muito difícil ele não ser aprovado. E aí vai ter toda uma discussão de constitucionalidade, que o Herbert bem colocou, para ver se tem cabimento uma lei com essas características, né? Mas, infelizmente, é a realidade hoje do nosso parlamento, dominado por esse tipo de ideia que não permite esse debate. Então, assim, aqui, nosso espaço, nosso pequeno espaço, em ambientes universitários, em outros lugares, é fundamental que essa conversa apareça. E aí eu não sei como é que a gente pode cobrar as federações, os clubes, o ambiente esportivo para dar mais visibilidade a esse tema
porque a gente sabe que em alguns lugares essa conversa está, na minha opinião, praticamente interditada. Exatamente, Alexandre. E foi bom você falar dessa parte aí da religião, do partido e tudo mais que vocês aí colocaram, porque o deputado Pastor Isidório, autor de um desses projetos aí que tentam tirar os transgêneros das competições oficiais e tudo mais, a fala dele, que eu pesquisei, foi a seguinte: é sabido que homem e mulher, sexos criados por Deus, têm compreensões físicas diferentes. A capacidade de força é muito maior para o homem do que para a mulher. Quer dizer, é isso que você falou, eles sempre estão baseados aí nessas religiões e nessas coisas que eles tentam usar como desculpa para tudo, né? Inclusive para isso. Eu acho que, assim, a gente precisa pensar também, o esporte, ele tem várias modalidades, né? E aí as pessoas ficam chateadas quando uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, mas fez a transição para o feminino, como a Tiffany, a gente já falou sobre ela muito aqui, estão lá na competição feminina. Mas o que as pessoas acham quando uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino e fez a transição também está competindo com mulheres na ginástica, por exemplo? Porque o corpo que ela tem ali, aquela carcaça biológica que nasceu ali como sexo masculino, é muito pior para a competição de ginástica, por exemplo. Aí ninguém se incomoda, porque ela não tem chance, ou tem chances menores. Aí, ok, pode competir aí. O problema é quando a atleta é boa, quando a atleta se destaca e quando ela está conseguindo sobressair. O problema dessa galera é esse, sabe? Não pode. Porque várias outras modalidades, mulheres trans, é pior para elas, como a que eu dei exemplo aqui da ginástica. Sabe? Nem todo esporte precisa dessa carcaça física gigante. Ou é bom ter essa carcaça física gigante. Alguns outros esportes não, é até ruim, sabe? E eu acho que é papel nosso aqui, é papel da mídia alternativa, cada vez mais debater sobre isso, dar voz a essas mulheres e homens transexuais que querem competir, que gostam do esporte e que tem isso como uma atividade profissional mesmo, e até como atividade de lazer, sabe? Porque tudo isso faz parte e as pessoas querem estar no esporte. Eu li uma entrevista de um atleta trans, que eu esqueci o nome, mas não é daqui do Brasil, que ele falou o seguinte: eu só quero competir, eu só quero fazer o que eu amo, sabe? E o esporte, que era para ser uma coisa inclusiva, eu vou repetir isso aqui, que era para ser uma coisa inclusiva, está sendo exclusivo, assim, tá excluindo as pessoas, sabe? A gente precisa bater muito nessa tecla. E a mídia alternativa tem essa função, precisa exercer essa função. E eu acho meio que loucura, eu preciso ressaltar aqui, alguns argumentos de pessoas que tentam, dessa galera aí que tenta excluir mesmo outros seres humanos, que chegam a falar assim: então eu vou ser mulher agora para competir na modalidade feminina. Pelo amor de Deus, né? Pô, você... É isso, amigo. É isso, sabe? Você vai passar pelo processo de transição super invasivo, doloroso, problemático. Você vai passar pelo preconceito diário das pessoas. Você vai ter que se aceitar. As pessoas vão ter que te aceitar. Para isso, para você jogar um vôlei ali e falar que foi campeão de alguma coisa, vestir roupa de mulher e tudo mais. É isso, sabe? É muito baixo o nível dos argumentos deles, assim, o jeito que eles falam e a forma que eles têm de excluir. É muito baixo o nível e a gente tem papel nisso, assim, de informar e debater sobre isso, para que as pessoas não falem mais esse tipo de coisa, né? Porque isso é deprimente. Verdade, mano, é verdade. Digo mais, como você falou aqui em algum dos programas, eu não lembro, não recordo qual foi, que você falou que gostaria de ver homens e mulheres disputando juntos qualquer esporte. Assim, sim, eu acho que esse é o futuro do esporte. Sim, e eu concordo com isso. Eu acho que essa divisão entre o esporte masculino e o esporte feminino é meramente política, é uma mera construção social, que é mais uma forma de dividir os papéis de gênero
e colocar a mulher como inferior ao homem. Então, é como você disse, isso é o futuro. A gente espera que a sociedade evolua, que essas questões sejam cada vez mais debatidas, que essas pessoas consigam cada vez mais direitos, para que no futuro a gente não precise ter esse tipo de debate. Não importa se é homem, se é mulher, se nasceu mulher e fez a transição para homem, ou o contrário, que as pessoas possam disputar o esporte que elas gostam, que elas têm talento e serem livres, sabe? Que é uma sociedade livre. Então, acho que eu lembrei dessa sua fala e eu acho que cabe muito bem nesse programa. E assim, as pessoas trans, não são só as pessoas trans. Tem pessoas que são andrógenos, tem pessoas que que nascem com características dos dois sexos, por exemplo, a Ednancy, a nossa judoca campeã. Exatamente, a gente tem que lembrar dela aqui, porque ela passou por um processo horrível para poder provar que era mulher e tudo mais, né? Sim, ela passou por um processo doloroso, sabe? Além dos procedimentos físicos e clínicos, o julgamento da sociedade, sabe? Ela sofreu muito, mas felizmente ela conseguiu provar que ela poderia disputar as competições e teve uma carreira de sucesso. Foi medalhista 2 vezes no Campeonato Mundial de Judô, representou o Brasil na Olimpíada. Então é isso que a gente quer. A gente não quer que ninguém tenha vantagem sobre ninguém. A gente só quer um mundo livre e o mundo do esporte livre para que as pessoas possam ser quem elas são, se integrar com a sociedade. Como o Herbert bem falou, a maioria dessas pessoas, trans, travestis, acabam tendo como quase que o único refúgio a prostituição, porque não só no esporte, mas no mercado de trabalho, para qualquer profissão, elas sofrem muito preconceito. As pessoas não contratam, as pessoas não admitem. E não chamam pelo nome social. Não chamam pelo nome social. Enfim, a gente ainda tem que evoluir muito nessa questão. Muito. Então eu acho que para essa evolução aparecer mesmo no esporte, a sociedade ainda vai ter que evoluir muito antes. A gente aqui fala das questões esportivas, a gente falou da Tiffany, mas quantas pessoas trans, travestis não estão aí lutando para sobreviver, para ter um mínimo de dignidade, para serem reconhecidas, para serem chamadas pelo nome que as representa de verdade. Pode falar. Então, eu queria voltar aqui na minha primeira fala, algo que eu esqueci, porque eu queria citar aqui o professor Regis Rezende, que ele é meu xará de profissão, né, meu colega de profissão, de educação física, fisiologista, pós-graduado em vôlei, e especialista justamente no caso Tiffany, em que ele diz que os estudos mostram que em alguns esportes a performance de atletas submetidas à terapia hormonal é inclusive abaixo de mulheres cisgêneros. E aí, no caso Tiffany, vou me debruçar pela última vez nesse caso, a Tiffany ela salta pelo menos 25 centímetros a menos do que ela saltava antes. Quando homem, e esse quando homem entre muitas aspas, ela saltava 3 metros e 50 centímetros. Agora ela pula no máximo 3,25. Ela tem 1,94 m e como comparação, a Thaisa tem 1,96 m. Então, e a Thaisa salta 3,16, que é o mais alto do país dentre as mulheres cisgêneras. Mas aí, isso é uma comparação nacional. Mas entre as mulheres do esporte, por exemplo, a gente tem a italiana Paula Egonu, que ela alcança 3,36. E a chinesa Ting Zhu, que salta 3,27. E aí a gente entra no debate de que a Tiffany, na verdade, ela decresceu, ela teve uma diminuição da capacidade atlética dela, e ela está dentro da média, sabe? Além dela estar cumprindo todos os requisitos do COI, do COB, da CBV, que, primeiro, o COI é uma entidade supranacional, né? E o COB é uma entidade nacional, e a CBV, enfim, é o esporte brasileiro, é o vôlei brasileiro. Então ela está cumprindo todos os requisitos que foram pedidos a ela, e ainda tem que se preocupar com a questão da legislação.
Eu queria voltar nesse tema para ver que não é tão fácil e tão simples quanto as pessoas imaginam, né? Não é um homem jogando lá, é uma mulher, certo? Mas eu queria entrar na segunda parte, que quando a Mônica sugeriu esse tema, eu fui pesquisar e já fica até como sugestão aqui um artigo que eu li que é Transsexualidade, Separação Sexual nos Esportes, Sexo Biológico ou Gênero. Então tá num site aí um site jurídico, acho que é jus.com.br, é muito bom para a galera dar uma lida aí. E eu queria me debruçar agora sobre opiniões de especialistas que falaram sobre esse tema, né? Primeiro os que são contra, digamos assim, e depois os que são a favor, refutando esses temas. Então vamos lá. Primeiro, Turíbio Barros, ele entende que os níveis de testosterona de uma atleta transexual, mesmo ele sendo idêntico de uma atleta cisgênero, há uma vantagem por conta do treinamento pretérito, né? O fato dessa pessoa ter treinado enquanto ela era homem dá uma certa vantagem às atletas mulheres cisgêneros. E a doutora Karen, que é do Instituto de Endocrinologia e Diabetes do Estado do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: por mais que os níveis de testosterona estejam bastante reduzidos, ainda mantém sua estrutura óssea muscular e visceral de um indivíduo masculino, podendo ter performance superior às colegas. Então, ou seja, ela acha que a estrutura visceral e a estrutura óssea desencadeiam aí uma certa vantagem. E aí agora os argumentos contra, tem uma pesquisa que é do Portland Medical Center, que é a corrida dos atletas transgêneros contra o tempo, e que tem uma doutora chamada Joanna Harper, que ela fala que o tratamento hormonal de mulheres transexuais, ele produz um decréscimo significativo de massa corporal e de densidade óssea, ou seja, refutando o argumento que eu acabei de ler. E, na verdade, como ela tem um suplemento de estrógeno e um bloqueador de testosterona, então, assim, aumenta-se a reserva de gordura, principalmente nos quadris, e, assim, todas essas mudanças, elas desencadeiam perda de velocidade, perda de força e de resistência, que, na verdade, faz com que a atleta tenha um desempenho muito menor do que ela tinha antes, quando ela se identificava não, né? Mas quando ela estava no corpo masculino, que foi o corpo biológico dela. Esse tratamento é muito invasivo, como a Mônica pontuou, mas ela faz com que essas pessoas elas diminuam sua capacidade atlética e fiquem ali no nível das mulheres cisgêneros. Então, a pessoa, como a Mônica bem pontuou, realmente ninguém passa por isso à toa, ninguém passa por isso para ter vantagem esportiva, ninguém quer trocar de corpo, ninguém quer mudar o seu corpo, fazer uma transformação no seu corpo para ter uma vantagem esportiva. As pessoas fazem isso porque elas se identificam assim. Então a gente tem que entender isso, tem que respeitar, e eu sou totalmente aberto ao debate. Tem gente que é contra e tem embasamento teórico, então a gente tem que ouvir essas pessoas, contra-argumentar e tentar entender. Mas a gente tem que envolver também as pessoas transgêneras, as pessoas travestis nessa discussão, porque senão fica várias pessoas definindo a vida de um grupo social, e que não é novidade pra gente. Assim são com as mulheres, assim são com as pessoas negras, assim está sendo com as pessoas transgêneras. Eu estou aqui, aproveitando quando a gente está discutindo, estou seguindo aqui na pesquisa, que a gente conversou bastante sobre o projeto do Altair Moraes, lá do Republicanos de São Paulo, mas nesse momento, acho que a Mônica comentou isso também, isso está tramitando em várias câmaras de vereadores pelo Brasil e na Câmara dos Deputados, que é do deputado Júlio César Ribeiro, também do mesmo partido, que ele é do Distrito Federal. Então, esse projeto já seria um projeto nacional. Então, já não entraria naquela discussão da Tiffany jogar em São Paulo ou não jogar em São Paulo. Nesse caso, ela seria proibida, porque seria um projeto da Câmara dos Deputados, né, da Câmara dos Deputados em Brasília. E que aqui no Rio de Janeiro também foi apresentado um projeto com essas mesmas características do de São Paulo, e adivinha quem apresentou? Rodrigo Amorim, o homem que quebrou a placa da Marielle e agora está em todas, né? No que se refere a esporte, ele toda hora querendo participar, já apareceu querendo tirar a casquinha também de conquistas do Flamengo, agora aparece com um projeto exatamente igual ao de São Paulo. Isso já está acontecendo em outras capitais, o que torna dificílimo
essa discussão, né? Thiago colocou bem, né? A gente precisa evoluir como sociedade, mas, sinceramente, nós estamos involuindo, né? Então, é uma necessidade aí de alguma ruptura para a gente pensar numa sociedade que discuta essas coisas com mais tranquilidade. Eu confesso que, quando eu vejo esse golpe na Bolívia e aí a participação maciça, né, de grupos religiosos, principalmente evangélicos, o cara que ficou em terceiro lugar, que é um policial ligado a milícias e a grupos religiosos também, ajoelhado na bandeira com a Bíblia, a autoproclamada presidenta agora lá da Bolívia, também entrando no Palácio do Governo com a Bíblia na mão. Quer dizer, não é a Constituição, não é nenhuma lei, não é enfim, a Carta de Direitos Humanos, é com a Bíblia na mão. Quer dizer, isso tudo vai criando um ambiente que dificulta muito essa discussão, né? Quer dizer, é um desafio grande, até porque, do ponto de vista dogmático, é complicado você discutir com uma pessoa que entende que uma coisa é pecado. É muito difícil você conseguir convencê-la de alguma coisa, porque ela realmente já inviabiliza o debate, né? Ela bloqueia a possibilidade do debate. E já há um levantamento do IBGE, né, que em 2030 a nossa população brasileira já vai ser maioria de evangélicos em relação a, por exemplo, a população católica. Né? Na periferia de São Paulo, já são 52 evangélicos para cada 100 católicos. Aqui no Rio, 71 evangélicos para cada 100 católicos. Né? E a questão é que cai um católico e entra um evangélico, né? Porque é uma diminuição do número de católicos e aí a conversão de evangélicos. E com esses grupos ultra-radicais de direita, ultraconservadores, inviabilizando a possibilidade dessa discussão. Então, repito, orientação sexual, diversidade, gênero, direitos humanos. Então, quer dizer, seguir nessa luta é fundamental, mas entendendo que não dá para confiar numa evolução natural da sociedade, que em determinado momento as pessoas vão se abrir para esse tipo de discussão, porque tudo leva a crer que cada vez mais as sociedades estão se fechando para esse tipo de discussão. Então algo vai ter que acontecer para que isso seja possível, né? A gente está sob ataque coletivo e ninguém nos avisou, não é isso? Exatamente, é uma situação muito séria, né? A gente, obviamente, comemora quando a gente vê um nível de resistência que a gente está vendo no Chile, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ver como é que as coisas estão acontecendo aqui no Brasil, como é que as coisas estão acontecendo na Bolívia, né? Quer dizer, como é que, enfim, inclusive a participação de grupos organizados de outros países apoiando financeiramente as coisas que acontecem aqui na nossa região. Então, a dificuldade para discutir esse tema. Então, não me surpreende a Tiffany falar que quer sair do Brasil. Não será, infelizmente, a primeira pessoa, talvez a primeira trans com esse perfil, mas a quantidade de pessoas recentemente que saíram do Brasil por questões de perseguição política, enfim, e tantas outras situações, mostram já a dificuldade para conseguir debater esses temas, né? Pois é, Alexandre, por tudo isso é importante a gente estar debatendo esse tema aqui e tantos outros que a gente tem falado aí no decorrer desse ano, e vamos continuar. Ano que vem vai ter ala esquerda, continua ala esquerda, que já tem muita gente ligada na gente, querendo entender o que está acontecendo. Eu queria muito ter feito esse programa hoje com um atleta transexual aqui na nossa bancada. Eu tentei até mandar e-mail para a Tiffany, mandei para a assessoria dela, não me responderam ainda. Se algum dia ela responder e quiser participar aqui com a gente, é muito bem-vindo. Aliás, todos os atletas trans, homens e mulheres, que quiserem falar com a gente aqui, dar uma palavrinha, a gente grava um programa com você, para você falar mais sobre o assunto, informar mais a galera, porque tá faltando isso. A gente tentei um contato aí, não consegui, mas o Ala Esquerda tá super aberto para vocês. A gente tá aqui como mídia alternativa justamente para poder dar voz a quem não tem. E aí a galera trans também, eu queria só ressaltar uma coisa, já que a gente é desse campo progressista, que um debate que a comunidade trans vai ter que começar a fazer também nas políticas, ali nas câmaras, e tomar esse espaço, é sobre a aposentadoria, né? Porque, e aí, vai aposentar com a idade
das mulheres, vai aposentar com a idade dos homens, como é que vai ser, como é que o Congresso vai ver isso tudo aí, porque na hora do esporte eles não vão deixar vocês praticarem, mas na hora de aposentar eles vão querer que vocês aposentem com idade dos homens, né, todos. Mas é isso, vamos finalizar porque o programa já tá acabando, deixa o espaço aberto aqui e até semana que vem. É isso aí, galera. Chega, né, de preconceito, chega de conservadorismo, a gente não quer mais viver na idade das trevas e o nosso esporte está caminhando junto com a nossa sociedade para isso, para um fundamentalismo religioso, um conservadorismo bizarro. Como o Alexandre disse, a gente está evoluindo como sociedade, a gente não quer mais isso. Então vamos ser resistência. Como a Mônica disse, a gente está aberto aqui para a participação de pessoas trans. Seria muito bom se a gente conseguisse ouvir um atleta trans ou uma atleta trans que pudesse dar seu testemunho, falar e ensinar para a gente, porque a gente está aqui falando, mas como o Herbert disse, quem tem que falar é quem está na pele. E seria muito bom ouvir essas pessoas. Vou me despedindo por aqui também. Foi muito bom estar com vocês de novo. Voltamos com tudo. É isso. Valeu, galera. Valeu, galera. Até semana que vem. Mais um programa, mais um tema polêmico por aí. Eu gostaria de encerrar minha participação com uma pequena citação aqui sobre um texto que eu li semanas atrás por conta de uma prova de mestrado. O nome do texto é A Construção da Religião como uma categoria antropológica. Como a gente acabou entrando nesse assunto, é de Talal Assad, esse texto. E tem uma citação dentro desse texto que o cara fala que a religião na Idade Média ela já foi total. Tudo era baseado na religião. O direito, a ciência, a política e tudo mais. No pós-iluminismo, a religião passou a ser só um item, né? Então ela foi escanteada, designada como uma crença individual. E assim, a crença individual, todo mundo tem direito. As práticas religiosas, frutos dessa crença, todo mundo tem direito. Mas as disposições, as regras, a lei de toda a crença individual só vale para aquela pessoa ou para aquele grupo que segue. Então, acho que fica o recado a nível de Brasil, evangélicos, católicos, budistas, qualquer religião que as pessoas tenham. As leis, o que vocês acreditam, só vale para vocês. Não pode valer para a sociedade como um todo, ainda mais uma sociedade que ainda é laica, certo? Então, até semana que vem, com mais um tema polêmico. Alexandre, encerra aí e passa as redes sociais, por favor. Tchau, tchau. Maravilha, gente. Encerramos aqui o programa 18 do podcast Ala Esquerda, pelo Twitter, @alaesquerda7. Estamos no YouTube, estamos no Facebook. É só procurar lá Ala Esquerda Podcast. Estamos nessa aí também, espaço aberto para a Tiffany, que tem tido um papel muito importante. Eu tive a oportunidade, profissionalmente, de fazer uns 3 ou 4 jogos de vôlei com a participação da Tiffany jogando. E você precisa ver a reação de grupos nas arquibancadas, quer dizer, grupos LGBTQ que vão prestigiar, sempre se sentindo muito motivados pela luta da Tiffany. Agora, se ela for participar no nosso programa, uma provocação, ela vai ter que responder: por que se filiou ao MDB para ser candidata a deputada? MDB não, Tiffany! Mas de resto, tudo bem, valeu demais. Valeu demais toda essa luta da galera trans, né? Porque, afinal de contas, temos que garantir mesmo que as pessoas trans o acesso amplo ao esporte. Como bem disse a Mônica, o esporte de rendimento, mas o esporte educacional, o esporte comunitário, o esporte como direito, né? Encerramos por aqui, voltamos semana que vem com o Ala Esquerda. Beleza, gente? Um abraço. Valeu, beleza, tchau, um abraço, tchau. Até semana que vem, galera.